Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui para a nossa segunda live do ano, né? Numa segunda-feira. Vocês não sabem a vista que eu tô aqui, vendo um marzão lindo, né? E tô aqui para produzir conteúdo para vocês. Tô aqui porque o meu desejo, a minha causa é que tenhamos muitos experts em HOF, né? No mundo, no Brasil e no mundo, para a gente parar de ter essas reportagens mostrando as intercorrências, os desastres que acontecem com muitos pacientes por falta de capacitação, por desconhecimento do que realmente importa para você fazer uma harmonização facial com segurança e com resultados de excelência. Primeiro de tudo, deixa eu dizer pra vocês, eu não fui picada por uma abelha. Foi um dia que aconteceu no lábio, né? Não fui picada por uma abelha, não aconteceu nada. Na verdade, eu tô com uma lesão de herpes aqui, ó. Bom dia, Sheila. Aqui e outra aqui. O que acontece? Eu tenho lesão de herpes de repetição, então quando minha imunidade baixa, sai, né? Eu até pensei, será que eu faço a live amanhã? Será que não faço? Né, que saiu ontem. Falei, eu vou contar pra vocês o que aconteceu, né? Então eu tô com o lábio bem inchado por causa disso, que eu tô com uma lesão bem grande aqui e outra bem grande aqui. Mas agora, gente, bom dia, Estética Woman. Agora eu já tô tomando medicação, passando pomadinha, agora tem que esperar o ciclo, né, da herpes passar. Então é bem comum ter lesão de herpes. Pra mim é bem comum ter lesão de herpes na praia, tá? Mesmo eu cuidando, ficando fora do sol, me protegendo super, quando eu tomo sol, acontece isso. Obrigada. Acontece isso. Então, paciência, né? Vamos que vamos, ó. Vou sorrir torto pra vocês, ó. Viu? Fica torto. Mas não vai interferir no nosso conteúdo de hoje, né? Então, vamos lá conversar sobre o que é o nosso conteúdo de hoje? Então, o nosso conteúdo de hoje é envelhecimento. Na nossa live passada, nós conversamos sobre pele. E hoje a gente vai conversar sobre envelhecimento. Por quê? Porque a pele é o nosso campo de trabalho, nosso campo de batalha diário, né? E a gente também precisa entender sobre os processos do envelhecimento e as características do envelhecimento para a gente poder realmente atuar, né? Assertivamente com a harmonização facial. Então, às vezes, quando eu faço conteúdos aqui pra vocês, eu percebo que existe como se fosse uma falha nesse conhecimento, sabe? O conhecimento é um tantinho limitado. As pessoas, às vezes, alguns profissionais, depois me mandam um direct que não entenderam alguma coisa ou outra, mas pra mim o que é óbvio do processo do envelhecimento ou da estrutura da pele, pra vocês não é. Então, por isso que eu tive essa ideia de fazer primeiro uma live de pele, porque eu fiz a live lá para tratamento de superfície de pele. Muita gente me perguntou, então, vamos conhecer a estrutura da pele. E aí agora uma live sobre os processos do envelhecimento. Afinal de contas, se você quer ser um expert em HOF, diminuindo a quase zero as suas chances de intercorrência, você precisa dominar o envelhecimento, né? E essa é a sua chance para você entrar, né, dominar o mercado de harmonização facial com segurança e excelência e garantir o seu espacinho aí, né? Tanto aqui no Brasil quanto no mundo, pois é um mercado super promissor, tá? E vamos começar então. Então, eu sou a doutora Camila Scremin, sou especialista em harmonização facial e professora de HOF. E trago essa série de conteúdos para vocês porque eu realmente quero ajudá-los a se tornarem experts em HOF, diminuindo a quase zero as chances de intercorrência, para você dominar a HOF com segurança e excelência e garantir o seu espaço no mercado de estética, que é o mercado mais promissor do Brasil e do mundo. Além disso, eu tenho uma causa, e essa causa é que a estética, a harmonização facial pare de ser vista como algo supérfluo, algo que as pessoas correm riscos, né, ao realizarem tratamentos, que as intercorrências são muito presentes. Não, eu quero que cada vez mais profissionais fiquem capacitados, se tornem realmente experts em HOF, para que dominem essa ciência, essa coisa maravilhosa que é o nosso objeto de trabalho diário, e
consiga entregar resultados belos, naturais e com segurança para o seu paciente. Então, bora lá começar com o nosso conteúdo. Então, como eu disse para vocês, hoje... Ixi, deixa eu tirar o som do meu computador aqui, que eu esqueci. Pronto. Como eu disse para vocês, o conteúdo de hoje é sobre envelhecimento. E o que é o envelhecimento? A gente tem milhões de definições sobre o envelhecimento, mas basicamente ele é um processo contínuo e progressivo que se inicia em torno dos 20 anos e não para esse processo, tá? Por mais que a gente faça intervenções com harmonização facial, cirurgias plásticas, independente, o processo não para. O que a gente consegue é suavizar os sinais do envelhecimento e, de certa forma, diminuir um pouquinho a velocidade dele, tá? Mas esse processo é contínuo e progressivo, tá? E ele teve uma definição com o Dr. Arthur Swift, que é um médico americano, que é referência em preenchimentos, tá? Em preenchimentos com ácido hialurônico. E o Dr. Arthur Swift definiu o processo de envelhecimento como 5Ds, tá? 5Ds em inglês eu vou traduzir para vocês. Então, a deflação, o que é isso? É uma diminuição da velocidade do metabolismo das células. Então, as células estão super rápidas quando a gente é jovem, e à medida que a gente vai envelhecendo, elas vão ficando com essa velocidade mais lenta e, portanto, a renovação celular é mais lenta e todos os processos celulares são mais lentos. Deterioração, né? A gente tem uma deterioração realmente das superfícies, tanto superfícies que a gente vê, quanto lá internas, a gente começa a ter menos, como tem uma velocidade menor, tem uma menor renovação dessas células, por consequência, as superfícies vão ficar deterioradas, né? Eu deixei tudo anotado aqui para não esquecer para vocês. A gente tem um movimento de descida, que é uma ação da gravidade, que a gente sente realmente que a nossa face está desabando, está caindo, tá? Outra coisa que a gente tem é uma desproporção. Percebam em pacientes que são mais... que tem mais características de envelhecimento, como a gente vê mais assimetrias, né, desproporções. Por quê? Seja pelo dia a dia, seja por hábitos de sono, dormir mais de um lado, mastigar mais do outro, você vai ter essa desproporção, essas assimetrias. E outra coisa que a gente tem é a discordância dinâmica. Então, sempre a gente vai ter um músculo mais forte de um lado do que do outro, e à medida que a gente está fazendo... Tem um cabelo no meu olho, gente. Está fazendo isso a vida inteira, um lado vai ficar mais forte do que o outro, vai ficar mais marcado do que o outro. Deixa eu ver se saiu. Mais marcado do que o outro. Então, realmente, vai ter essa discordância dinâmica. E a gente tem algumas coisas que são bem típicas do envelhecimento, que são os aparecimentos das marcas na face, né? Marcas, sejam marcas musculares, marcas ósseas, marcas de vincos e linhas, né? A gente tem o agravamento do bigode chinês, do sulco nasogeniano e do sulco lábio-mental, que é aqui, ó, marionete, tá? Então, todo mundo vai ter o agravamento, seja um rosto mais pesado, seja um rosto mais magrinho, vai ter agravamento dessas situações com o envelhecimento, tá? A gente vai ter o afundamento da área dos olhos e da face média. Então, um dos primeiros coxins gordurosos a perder volume é o malar profundo, que é nessa região aqui. Então, muitas vezes, a gente precisa iniciar o nosso paciente preenchendo essa região de malar profundo para devolver o volume que perdeu com o envelhecimento, tá? Então, o afundamento ocular e a perda de volume da face média é bem visível no envelhecimento e realmente é um marco, assim, né? A gente tem mudanças ao redor dos lábios. Então, hoje o meu lábio não tá bom pra gente enxergar muita coisa, né? Por causa da herpes, mas, enfim. Quando a gente faz o movimento do beijinho, mais jovem, você não faz as linhas do código de barras, né? Você não faz, não tem manchinhas visíveis. À medida que vai envelhecendo,
isso vai surgindo. Algumas manchinhas, algumas marquinhas de código de barras, né? Algumas ruguinhas da área. Então, claro, como eu falei pra vocês, o meu lábio hoje não tá legal pra gente enxergar isso porque eu tô com uma lesão de herpes. Mas, se a gente for imaginar, eu tenho 35 anos e eu faço bastante prevenção, né? Então, quando eu faço o movimento do beijinho, eu não faço ruguinhas que quebram a minha pele, tá? A gente tem o afinamento da parte vermelha dos lábios, do vermelhão dos lábios. Então, à medida que a gente envelhece, a parte vermelha é como se ela fosse entrando pra dentro do lábio, assim, sabe? Pra dentro da boca. E ela vai ficando cada vez mais fina. Além dela ficar mais fina, ela vai ficar também sem esse volume, porque ela entrou pra dentro da boca. Gente, até me lembrei desse negócio do afinamento dos lábios pra vocês verem. Eu acho que ontem foi aniversário da princesa Kate, né, a duquesa de Cambridge. E ela ganhou uma exposição de fotos permanentes, ela usou joias da princesa, da Lady Di, né, da princesa Diana, usou um brinco da rainha Elizabeth. E tem uma foto dela que ela está de perfil, que é uma foto que fizeram muitas comparações quando ela casou com o príncipe William. E a gente consegue ver o quanto o lábio dela perdeu o volume e ficou menos cheinho, tá? Apesar da gente imaginar que realmente ela faz uma reposição de volume ali com preenchimentos, a gente consegue ver a diferença do lábio e a diferença do contorno facial dela de alguns anos atrás, aí acho que 15 anos que tem a foto, uma coisa assim. Então ela fez 40 anos ontem, e a gente já percebe essas mudanças do envelhecimento nela, tá? Depois vocês procuram no Google pra ver, que dá pra ver bem certinho. Então, além do afinamento da parte vermelha do lábio, a gente tem um aumento da parte cutânea do lábio. Que raios é a parte cutânea? Então, o lábio superior, ele é formado desde aqui, ó, da base do nariz até o lábio, né, até a separação do lábio aqui. Essa parte aqui é a parte cutânea do lábio, essa aqui é a parte vermelha do lábio. O lábio inferior é da parte vermelha do lábio até o sulquinho aqui do queixo, tá? E aí, tudo isso é lábio. No envelhecimento, a gente tem um aumento dessa área aqui, da parte cutânea do lábio superior. Por quê? Até por uma própria questão de gravidade, que vai puxar esse lábio para baixo, tá? Então, vai aumentar isso, e em muitos casos, isso vai ser contraindicação para um preenchimento labial, por exemplo. Mesmo que esse paciente tenha perda de volume, se ele tiver uma medida ali acima de parte cutânea, acima de 1,5 cm, esse paciente ele tem indicação de cirurgia de lip lifting e não de preenchimento, porque qualquer preenchimento que você faça ali vai destacar essa parte cutânea e deixar realmente esse paciente com um aspecto maior de envelhecimento. Então, muitos casos realmente não tem indicação. E a gente precisa dominar esse assunto e explicar para o paciente, porque ele vem pronto, certeiro de que se a amiga fez preenchimento, ele também quer fazer, né? Então, a gente precisa saber medidas, precisa saber uma análise facial para poder responder prontamente para o nosso paciente o que é o melhor para eles, né? Então, a gente tem perda do contorno mandibular. Como eu disse para vocês conseguem ver nessa foto da princesa certinho, ela no casamento dela, um contorno mandibular perfeito, tá? Bem definido. Já numa foto agora que ela fez, né, para essa exposição dela de 40 anos, ela já tá com uma perda de contorno facial, né? Não tá tão visível esse contorno. A gente vê flacidez cervical. Então, todas as estruturas da nossa face que estão se mexendo, elas acabam por pesar e ajudar para fazer uma flacidez aqui nessa região do pescoço, principalmente na região da papada. Então, muitos pacientes vêm pra gente com queixa de papada, mas na verdade o que tem aqui é uma flacidez cervical e que não é um tratamento de papada. Ou realmente o tratamento seria estruturar essa face para erguer esse tecido e só depois disso tratar esse tecido, tá?
E a gente tem também uma coisa que é bem visível, que é a queda do mento. O mento, ele fica mais baixo, mais apagadinho, tá? E afundamento temporal. Gente, afundamento temporal é uma das primeiras coisas que aparece, tá? No nosso paciente no envelhecimento. Como eu falei pra vocês, eu tenho 35 anos. Eu já fiz preenchimento temporal 2 vezes em mim, né? É uma situação... E, ó, se a gente for olhar aqui, ó, tá aparecendo um afundamentozinho já de novo. E a gente, às vezes, desvaloriza esse afundamento, né? Desvaloriza, mas isso que faz com que a pessoa tenha aquele aspecto de envelhecimento. Nós temos o nosso cérebro primitivo, e esse cérebro, ele tem a mesma programação, vamos dizer assim, lá quando a gente era caçador, coletor, há milhões de anos atrás, né, e que vivia de caça, em bandos, certo? E quando a gente enxerga num rosto, na rua, ou num paciente, ou num companheiro, ou enfim, qualquer pessoa, quando a gente enxerga sinais do esqueleto visível, ou seja, o afundamento temporal é uma dessas coisas, o nosso cérebro primitivo lê isso como um sinal de alerta. Esta pessoa está velha para participar do bando, para caçar, para coletar, enfim, né, o que se fazia lá nos tempos das cavernas, né? Mas, infelizmente, é essa interpretação que o nosso cérebro tem. E aí, muitas vezes, o paciente vem com aquela queixa do envelhecimento e ele não sabe direito o que está incomodando, mas ele tem um enorme afundamento temporal. Então, esse afundamento temporal, a gente não pode, como é que eu vou dizer? Desprezar ele. Ele realmente faz diferença para o embelezamento da face, para o rejuvenescimento da face, tá? E, ok, Camila, você falou os principais pontos do envelhecimento e são realmente importantes, mas o que faz diferença nesse envelhecimento? O que eu posso fazer para evitar o meu envelhecimento, que não seja procedimento? Bem, o envelhecimento, ele tem a ver com 2 coisas muito importantes, fatores intrínsecos e fatores extrínsecos. O que é isso? Então, os fatores intrínsecos são fatores que a gente não tem muito controle, tá? Por quê? Porque são fatores pré-programados nas nossas células. São fatores genéticos, tá? Que a gente herdou do pai e da mãe. São fatores como velocidade de reprodução das células, que também a gente herdou do pai e da mãe, né? A combinação do pai e da mãe, né? São fatores como encurtamento dos telômeros, que são pedacinhos do nosso DNA, tá? E que eles têm uma velocidade de encurtamento. Em mim tem uma, no meu marido tem outra, na minha mãe tem outra, e assim por diante. Cada um tem o seu, né? Então, quando eu tenho um encurtamento de telômero maior, né, mais rápido, a velocidade maior, realmente o meu envelhecimento vai ser maior, tá? Eu tenho outras coisas que fazem parte da minha genética, que é a minha cor de pele, meu tipo cutâneo, né? Então, se eu tenho uma pele oleosa, uma pele seca, tá? Isso tudo são coisas que a gente não controla. Eu não tenho como pegar o paciente e mudar assim num passe de mágicas, né? Eu não posso estalar meu dedo e dizer, agora você vai ter melanina para te proteger. Esses dias ainda conversei com vocês, acho que na live da pele, que eu sou uma pessoa que tenho propensão ao envelhecimento muito mais rápido do que uma pessoa negra. Por quê? Porque a melanina vai funcionar como proteção para essa pessoa, para radiação solar não penetrar com tanta intensidade na pele dela. Então, o envelhecimento dela vai ser mais lento que o meu. Então, as pessoas que são descendentes de caucasianos, né, de brancos, realmente têm um envelhecimento mais visível e mais rápido, né? E essas coisas eu não controlo, né? Eu não posso mudar a minha cor de pele. Até eu falei esses dias isso aqui na praia, eu falei, não posso mudar a cor de pele. E aí o pessoal lembrou do Michael Jackson, né? Que mudou a cor de pele. E eu sei lá como ele fez isso, mas em linhas gerais a gente não pode mudar a cor de pele, certo? Então, eu tenho que ser uma pessoa que vai pro sol se protegendo de tudo, porque qualquer raio de sol que eu tome
em qualquer parte do meu corpo, eu vou ativar o meu órgão pele, que é o mesmo órgão, tá? E é o mesmo órgão, tanto no meu pé, no meu joelho, no meu braço, na minha barriga, no meu rosto. E eu vou provocar um estresse nas minhas células, que vão oxidar as minhas células, deixá-las mais velhas e, por consequência, fazer a velocidade do meu envelhecimento aumentar, tá? Então, essas coisas a gente não controla, né? Isso é inerente a cada indivíduo e são os fatores intrínsecos do envelhecimento. Obviamente, eu vou envelhecer diferente do que, deixa eu pensar, do que a Juliana Paz, por exemplo, né? Vamos pegar essa atriz que é morena. Obviamente eu vou envelhecer se a gente não tivesse nenhum cuidado, tá? E os meus sinais de envelhecimento vão aparecer muito antes dos dela, porque ela tem uma camada de melanina que vai favorecer a proteção das células que estão embaixo ali dessa camada. Outra coisa que a gente tem como um fator intrínseco é a função barreira da nossa pele. Lembra que na live passada, quem não assistiu a live passada, está no meu feed do Instagram, está aí no YouTube, está aí no feed do Facebook. Corre lá assistir, depois dessa live vocês vão assistir lá para entender tudo, tá? O que aconteceu aqui que ficou escuro. Então, bom dia, doutora, saudações. Desvantagens de ser caucasiana. Bem isso, desvantagens de ser caucasiana, né? Aceita, tem que aceitar só, né? Então, outra função que é intrínseca, né? Outra questão, outro fator que é intrínseco a cada paciente é a questão da função barreira da pele. Então, como eu disse pra vocês, eu falei bastante sobre isso na live de pele, mas nós temos a nossa pele, ela funciona como uma barreira, né? Uma proteção entre o meio externo e o meio interno. E cada um vai ter lá a sua flora bacteriana, as bactérias comensais que são inerentes à sua pele, a sua função barreira determinada pela sua genética. Então, quem tem uma função barreira melhor, né? Quem tem uma função barreira melhor do que vantagem ter olhos azuis. É isso aí, né? Nem tudo está perdido. Mas o ideal seria o moreno de olhos azuis. Já pensou? Que ótimo, né? Mas até o olho azul, o olho verde, é falta de melanina. Então, é pouca produção de melanina. Então, né, faz parte aí do ser caucasiano. Então, cada um tem a sua função barreira. E quem tem uma função barreira mais eficiente vai ter um envelhecimento mais lento, né? Então, são coisas que a gente não consegue controlar no nosso paciente. E nem o nosso paciente consegue controlar sozinho, né? Ele não vai mudar a genética dele. Ele não é capaz de mudar a função barreira de pele dele. Então, são coisas que ele vai aprender a conviver, né? E aceitar. Aí, como a Janice está falando, né? Aceita, né? A desvantagem de ser descendente de caucasiano e olha o lado positivo, né? E aí, a gente tem fatores extrínsecos do envelhecimento. E esses fatores a gente consegue controlar. Tanto nós conseguimos quanto o nosso paciente. E eu digo para vocês que também faz muito mais diferença para o nosso paciente controlar do que para a gente. O primeiro dele, é verdade, né? O primeiro dele e o mais importante de todos é a exposição solar, gente. Então, eu tô aqui na praia, né? Tô no finzinho dos meus dias de férias. Essa semana eu já volto a atender na quinta-feira. Então, eu percebo, assim, como o pessoal gosta do sol. Não é que eu odeio o sol, claro que não, eu adoro o sol. Mas o pessoal, ele toma sol mesmo, de verdade, não quer saber, né? Vai lá, passa óleo bronzeador e vai se queimar. O meu pai e minha mãe, gente, fazem isso. E eu fico aqui discutindo com eles, batendo no nada, sabe? Assim, bate na parede e volta a informação. Mas, enfim, a exposição solar é um dos piores, se não for o pior, né, fator extrínseco que causa envelhecimento precoce. Porque ao se expor ao sol, a nossa pele, né, as nossas células vão sofrer vários processos. O primeiro dele é um estresse. E quando a gente fala em estresse, é bem isso que vocês estão pensando. O estresse que deixa a gente nervoso, ansioso, que descompensa, né, a gente,
psicologicamente, vai descompensar as células através de um estresse oxidativo. E essas células vão morrer mais cedo, vão descompensar, ficar desconexas na sua função mais rapidamente e vão sofrer desidratação, vão diminuir a velocidade de respiração celular, vai diminuir a atividade da mitocôndria, vai diminuir a oxigenação da pele. Então, a exposição solar realmente é muito ruim para a nossa pele. E não tem o que eu fale para vocês que mude, tá? Ai, doutora, mas eu passei protetor. Tá bom, que bom para você que você passou protetor. É o mínimo que você faz. Mas o ideal é não se expor ao sol, tá? Porque o protetor solar, o filtro solar, ele vai fazer uma película na nossa pele para aumentar a nossa capacidade de filtragem dos raios solares. Já te respondo, Andy, né? Quando a pele começa a descamar por conta do sol, é muito prejudicial, dizem que é bom. Não, é péssimo, tá? Porque o que acontece? Por que essa pele descamou? Nós temos um ciclo de renovação da nossa pele que dura 28 dias. Tá? Nesse ciclo, a célulazinha lá de baixo vai subindo até a superfície até ela descamar, tá? Isso eu expliquei na live da pele, tá? Porque parece um peeling, não, mas é ruim, tá? E aí, quando eu tomo um torrão, eu falei pra vocês semana passada que minha mãe tomou um torrão e tava descascando. Quando eu tomo um torrão, né, que nem o caso da minha mãe, eu encurtei esse ciclo e deixei esse ciclo bem curto, porque eu matei várias camadas celulares por desidratação. Então elas vão descamar todas ao mesmo tempo. E eu deixei a pele que veio embaixo dessa camada morta aí, mais fina e mais sujeita a fotodano, que são manchas por exposição solar, e com a função barreira de proteção da nossa pele, pior. Porque em vez de demorar 28 dias, eu fiz um ciclo muito mais curto, às vezes de 7 dias. Então, mas eu passo a mão na minha pele e sinto que ela tá mais fininha. Ok, pode até ser que ela esteja mais fininha, porque ela está mesmo, porque você cortou esse ciclo da pele. Choro bem isso, Janice, choro só de pensar no prejuízo, nem me fale. Então você cortou esse ciclo da pele, mas ela não funciona como um peeling controlado, como um procedimento ablativo controlado, em que você está provocando isso sem ter a situação do fotodano envolvido. Porque você matou essas células por desidratação, porque você queimou literalmente elas no sol, tá? Então não funciona bem, não é legal, não façam isso, não é bom para a pele, tá? Então, gente, o protetor solar, ele vai funcionar como uma película, aumentando a capacidade da nossa pele de filtrar os raios solares. Mas ele nunca vai ser 100%, nem nossa pele ele nunca vai ser 100%. E ninguém usa o protetor solar da maneira que deve usar, que é a reaplicação a cada 2 horas, a quantidade correspondente a 3 dedos, tá? Então assim, ó, tem que pôr essa quantidade de proteção solar, usar protetor solar sem cor e com cor, tá? Então, ou seja, um protetor solar branco e uma base, tá? Ninguém faz tudo o que deve ser feito. Então, a gente sim está sofrendo exposição ao sol e provocando um estresse oxidativo nas nossas células, aumentando a morte celular e diminuindo, né, a capacidade de renovação celular e aumentando também o envelhecimento precoce. Outra coisa que a gente pode controlar é a ingestão de açúcar e gordura. Sim, eu adoro açúcar, sou chocolatra assumida, mas o açúcar é muito prejudicial às nossas células, porque ele faz um processo que a gente chama de glicação. O que é isso? A glicação faz o envelhecimento precoce também das nossas células, também por um estresse. Porque tem tanto açúcar ali dentro que a nossa célula não consegue processar aquilo e entra em apoptose. O que é isso? Morte celular prematura, tá? Então, uma dieta pobre em nutrientes e rica em açúcar e gordura faz isso com a nossa pele. Transforma a nossa pele numa pior função barreira e numa morte celular prematura, auxiliando
adiantando o processo de envelhecimento. Deixa eu ver o que mais que eu falei pra vocês. Ah, tem outra coisa que é um processo extrínseco, mas que a gente não tem como controlar, né? Que é a gravidade. A gravidade sempre tá puxando a gente pra baixo, tá? Sempre, sempre, sempre. Inclusive eu vi um vídeo esses dias com uma pessoa, uma mulher de 30 anos, numa câmara de... Só você me confirmando pra eu parar de comer doce. É bem isso, somos duas então, porque eu sei disso, não paro de comer, tenho que parar. Eu vi uma mulher de 30 anos numa câmara hiperbárica que faz uma simulação de uma ultragravidade, de uma gravidade muito forte. E a gente consegue projetar, o rosto dela fica tão envelhecido, tão puxado para baixo, que você projeta um envelhecimento nela. É como se ela tivesse 60, 65 anos. Vou ver se eu acho esse vídeo pra vocês. Eu até mostrei pro meu marido ontem. Falei, queria usar esse vídeo. Porque é muito legal. Ele faz a projeção de como seria, né, esse envelhecimento na pessoa com uma gravidade muito grande. Então, a gravidade a gente não consegue controlar, obviamente. Mas é um fator extrínseco, né, que não vem pré-programado na gente. Outra coisa que a gente... pode controlar e deve controlar e que nos causa envelhecimento é o estresse, né? O estresse realmente por coisas do dia a dia, ansiedade, estresse, depressão, tudo isso faz com que as nossas células fiquem meio perdidas, elas ficam meio ineficientes. E aí, gente, tá entrando uma criancinha aqui na nossa live, olha. Oi, Helena. A mamãe tá trabalhando aqui. Vai pra lá, por favor. Alguém vem pegar a Helena aqui. Gente, só por Deus, tá? Vamos continuar. A Helena está aqui. E aí, o estresse faz com a gente... Olha, tudo acontece na live. Agora a vovó Rosilda pegou... Dá tchau, Helena. Tchau, Helena. Isso. Pronto. Filha. Fecha aí, por favor. Antidepressivos ajudam no envelhecimento? Os antidepressivos, os ansiolíticos, as medicações de psicopatias, tá? Todas elas ajudam a deixar a química do nosso cérebro mais afinada. Então, se você tem uma depressão e precisa tomar um antidepressivo para afinar, sabe? Que nem afinar um violão. Afinar a química do teu cérebro, você se sentir bem, sim, ele ajuda a prevenir o envelhecimento precoce, tá? Mas eu não tô dizendo que vocês vão tomar antidepressivo para prevenir envelhecimento precoce. É se você tem um estresse, uma ansiedade ou uma doença psicológica, psicossomática e precisa dessa medicação, ela vai ajudar a equilibrar as suas células, equilibrar a química cerebral e, com isso, não deixar as células hiperexcitadas e com o trabalho confuso, tá? Então, sim, quem tem indicação de antidepressivo, ansiolítico, antipsicótico e tudo mais, a medicação, nesse caso, vai contribuir para você não ter um envelhecimento precoce, ok? E, por último, não menos importante, e que faz parte lá dos doces, né, que a gente falou, a obesidade. A obesidade realmente é uma causa muito forte de um fator extrínseco muito presente que contribui para o nosso envelhecimento. Ó, a gente tá falando, que bom, porque eu tomo para não estressar, já ia ficar estressada aqui. Não, pode tomar, tá tudo certo, né? E ainda com tudo isso que a gente tem vivido ultimamente, né, que já não é ultimamente, já faz 2 anos, quase 2 anos, muita gente precisou disso para ficar equilibrado. E tudo bem, não é problema nenhum, né? Isso ajuda que a química cerebral fique afinada e o nosso organismo trabalhe melhor. E a obesidade, como eu falei para vocês, depõe muito contra, porque a obesidade desregula o organismo inteiro, né? Até o cérebro do obeso fica desregulado, porque ele tem mais lentidão no trabalho. Porque ele depende, ele tem que dar as forças dele para metabolizar aquele organismo, tudo, então tudo fica mais lento. A obesidade realmente é um fator muito grande de envelhecimento precoce.
E são esses fatores extrínsecos que a gente pode controlar. Então, o estresse, a obesidade, a dieta, né, a exposição solar, tá? O único extrínseco que a gente não pode controlar... Ai, gente, esqueci de um muito importante. É a gravidade, que a gente não pode controlar. E um muito importante que a gente pode e deve controlar e não deve fazer uso é o cigarro, né? O tabagismo contribui muito porque ele faz morte celular, né? O tabagismo mata as células, né? O tabaco mata as células, a nicotina mata as células e faz com que o metabolismo da célula fique muito mais lento, por consequência, a gente tem um envelhecimento precoce, tá? E aí a gente chega para entender que o envelhecimento tem 4 pilares. E quais são eles? Bom, se você é um expert em HOF, ou se você quer ser um expert em HOF, se liga agora, porque o envelhecimento ele tem 4 pilares que vão ser determinantes. Então, o primeiro pilar é a pele. A gente vai enxergar muito envelhecimento na pele, né? Vão ser manchas senis, vincos na pele. Então, a superfície vai passar a ser mais áspera, né? A pele vai ficar mais fina. São muitas coisas que vão acontecer com a pele. O segundo pilar é o osso, né? Porque a gente vai ter uma remodelação do esqueleto, né? O André tá falando aqui no YouTube. Bom dia, doutora. A obesidade é muito triste. É verdade. Ele toma 5 litros d'água. A água é muito importante para hidratação e para manter o metabolismo das nossas células. Então, ela contribui para a gente adiar o envelhecimento, né? Deixar ele um pouco mais lento. E aí, a gente tem o pilar ósseo, que é a remodelação óssea do passar dos anos mesmo. A gente tem remodelação óssea no esqueleto inteiro, seja no joelho, no cotovelo, no ombro. A gente vai ter na face. Tá? E essa remodelação óssea vai aparecer mostrando o afundamento temporal, aqui o alargamento dos olhos, a perda do contorno facial, tá? O outro pilar que a gente tem do envelhecimento é a gordura, tá? E o que é isso? Nós temos, né, a nossa pele é recheada de gordura, a nossa face é recheada de gordura. E, como eu disse para vocês no começo da live, nós temos uma redistribuição dessas gorduras. Então, as gorduras superficiais acabam ganhando um pouco de volume, as gorduras profundas perdendo um pouco de volume, como o malar profundo perde, e essas gorduras, elas se separam em septos e começam a ficar mais aparentes na pele. Então, a gente precisa entender de qual fat pad, qual bolsinha de gordura a gente está falando na hora de tratar o nosso paciente. E o quarto pilar é o pilar muscular. Então, como eu disse também, tem músculos que a gente vai usar muito durante a vida, na face, por exemplo, que eles vão ficar hipertônicos. O que é isso? Eles vão ficar muito fortes. O paciente vai ter aquela sensação, vocês já viram um paciente idoso que parece que está sempre bravo, e não só porque tem uma ruga fixa, mas porque está com aquele músculo sempre contraído? Então, é muito comum de ver, principalmente pacientes que se expõem ao sol, que ficam assim, ó, sabe? Mesmo relaxado, o paciente está com aquela impressão de que está sempre contraído, tá? E a gente vai ter músculos que usa muito pouco, e ali vai perder um volume muscular e vai provocar um afundamento. Além desses 4 pilares, a gente precisa conhecer também, né, uma outra estrutura na face que faz parte do envelhecimento, que são os ligamentos, tá? Os ligamentos, eles nada mais são do que os ligantes de uma estrutura a outra. Eles ligam o osso à pele, a gordura ao músculo e assim por diante. Eles ligam todo mundo. Com toda essa redistribuição de osso, de pele, de gordura, esses ligamentos acabam ficando mais frouxos, tá? E mais superficiais. Então, eles acabam aparecendo muito mais na pele. Então, sabe aquela linha da lágrima que corta a bochecha aqui, que muita gente tem? Isso é um ligamento, tá? É um ligamento pálpebro-malar. E ele tá mais superficial por causa do envelhecimento. Então, a gente precisa entender essas dinâmicas do ligamento também. Outra coisa que a gente precisa estar ligado para o envelhecimento é que quando nós temos uma face jovem, nós temos um formato de face em que a maior distância facial é essa aqui, ó, tá? Então, a gente faz um triângulo aqui, ó, daqui a aqui, tá? Então, o formato facial na juventude é um triângulo invertido.
Já à medida que envelhece, a força da gravidade vem jogando tudo para baixo. E a gente consegue uma distância facial aqui, ó, sendo a maior da face. E vai jogar aqui na glabela e vai fazer um triângulo, né, normal, sem ser invertido. Então a gente percebe uma mudança nos vetores da face, né? E o peso facial vem para baixo pela gravidade, pelo desabamento facial, pela deterioração das células, por tudo isso. Então, sempre a gente precisa entender, quando vou tratar meu paciente, em tentar devolver esse triângulo para ele invertido. Mas não é enchendo ele de produto, é estruturando a face, redistribuindo os volumes de forma correta. E por último, e não menos importante, algo que eu tenho certeza que vocês já sabem, que eu falo bastante, é saber os vetores do envelhecimento. Então a gente envelhece sempre, todo mundo, seja quem for, de baixo para cima, até porque tem a força da gravidade nos puxando para baixo, né? Então de baixo para cima e de trás para frente. Então o nosso vetor de envelhecimento vai ser assim, ó, nessa situação. E por consequência vai aumentar a flacidez cervical, vai aumentar o volume de jaws, né, de bulldoguinho aqui, vai aumentar os sulcos, né, o bigode chinês, o sulco lábio mental, que é a marionete, porque os vetores do envelhecimento são assim. Então, se eu tenho um vetor assim, o meu vetor contrário para subir a face é assim. Ih, gente, caiu no YouTube lá. O meu vetor contrário para subir a face é esse, tá? Então, quando a gente fala de fios de sustentação, por exemplo, é esse aqui o vetor, tá? E a gente faz assim para conseguir realmente reestruturar essa face e devolver um pouco o aspecto de mais juventude, um rejuvenescimento. Gente, que live comprida é essa, hein? Falei bastante para vocês. E até a Helena entrou na live, né? Hoje teve de tudo. Camila com herpes na boca. Helena entrando na live só de fralda, dando tchau, né? Mas é assim mesmo, gente. Então, esse era o meu conteúdo de hoje para vocês. E eu espero que vocês, como pessoas que querem se tornar experts em HOF, diminuindo a quase zero as chances de intercorrência, dominem o envelhecimento. Dominem realmente e consigam transferir isso para o seu atendimento, né? Para o seu encontro com o seu paciente todos os dias. Porque muitas vezes a gente coloca um volume ali sem pensar em como isso, sem projetar em como isso vai ficar no seu paciente, como vai ser o envelhecimento dele. E também a gente precisa saber sobre o envelhecimento por uma questão de prevenção. Então, eu quero deixar o meu paciente belo, prevenido, né? Com algumas coisas que eu já sei que vão acontecer, eu preciso entender do envelhecimento para eu poder evitar alguns desabamentos faciais. Tá bom? Gente, muito obrigada, tá? Gratidão por compartilhar seu conhecimento, doutora Melhoras. Pode deixar, gente, eu vou mostrando pra vocês como é que tá indo minha lesão, né? Fazer o quê? Gente, então essa semana, como eu disse pra vocês, eu volto os atendimentos na quinta-feira, tá? Eu vou postar aí, não sei que dia, mais um vídeo de conteúdo que eu já tenho gravado pra vocês. E semana que vem, eu começo live todos os dias. Então, de segunda a sexta, todos os dias às 11 horas da manhã tem live. Eu já passo pra vocês o tema da próxima live, que eu não me lembro de cabeça, mas já temos tudo programado. E eu quero fazer um convite super especial para você que está me assistindo aí. No dia 31 de janeiro, nós vamos começar uma semana que chama Imersão Expert em HOF Zero Intercorrências. E nessa imersão são aulas online, gratuitas, para você se inscrever. Entra no link da bio, tá? Da bio do Instagram. E para você se inscrever e participar dessa imersão, que vai ser sensacional, que eu vou mostrar para vocês o caminho realmente para se tornar um expert em HOF, diminuindo a quase zero as chances de intercorrências. E eu não posso contar muito, que eu tô proibida, mas, gente, tá imperdível. Vai ter procedimento ao vivo, vai ter apostila para vocês anotarem tudo que precisa, vai ter sorteio de livro, olha, tá recheada de coisa boa. E um procedimento que vocês nem imaginam, eu vou fazer juntinho com vocês, passo a passo, para vocês aprenderem e já colocarem em prática,
tá bom? Então começa no dia 31 de janeiro. Quem quiser já garantir sua vaga, se inscreve no link da bio do Instagram, tá? Que eu espero vocês lá. Um beijão, até!